Olá, alunos, bom dia. Então, eu sou o professor Francisco Pessoa, tá? E essa é a nossa primeira aula da unidade 1, onde a gente vai falar de regime de capitalização. Então, nessa aula, a gente vamos falar sobre cálculo de juros, montante, taxas proporcionais equivalentes e descontos, tá? Lembrando todos esses conteúdos referentes ao regime de capitalização simples. Na próxima aula, a gente vai ver sobre regime de capitalização composta. Então, como fazer o cálculo de juros? Então, nós temos a fórmula para cálculo de juros, né? Os juros, no qual nessa fórmula a gente tem o J, representando o juro gerado no período. O C é o capital no início da operação. O I é a taxa de juros por cada período. E o N é o tempo decorrido em períodos. É importante perceber que esse I, que é essa taxa, sempre deve estar na forma unitária. Ou seja, se nós estamos falando de 5%, essa é a forma representativa, né? 5%. A forma unitária você divide o 5 por 100, né? Que equivale a 0,05. Então, 0,05 é a taxa de juros na forma unitária, que representa 5%. Então, sempre utilizar a taxa na forma unitária, ou seja, para esse exemplo de 5%, na minha fórmula eu tenho que utilizar 0,05. Tá? Outra coisa importante é que a taxa sempre tem que estar relacionada com o período, com o tempo. Então, se a taxa é anual, o tempo deve estar em anos. Se a taxa é mensal, o tempo deve estar em meses. Se a taxa é bimestral, o tempo deve estar em bimestres. Tá bom? Em casos de taxa diferente do tempo, à frente eu vou apresentar para vocês como fazer. Tá bom? Então, a gente pode calcular, utilizar essa mesma fórmula, né, o juros sendo igual ao capital vezes taxa vezes o tempo, de três formas diferentes, a depender do que a questão pede. Se a questão pede os juros, então a gente utiliza essa primeira fórmula. Juros é capital vezes taxa vezes tempo. Se a questão pediu capital, então eu isolo o capital, né? Essa minha taxa vezes o tempo passa dividindo, então o capital é os juros dividido pela taxa vezes o tempo. Se a questão pedir a taxa, então eu isolo a taxa, a minha taxa é os juros dividido pelo capital vezes o tempo. Tá? Outra questão importante que a gente tem é calcular o montante. Tá? Então, o que é o montante? O montante é a soma do capital mais os juros. Então, o montante é o valor total do valor aplicado mais os juros que incidem sobre ele. Tá? Então, como que eu calculo o montante? Lembrando que C é o capital aplicado, I é a taxa da operação, lembrando que a taxa sempre na forma unitária, e o N é o tempo. O tempo também sempre estando de acordo com a taxa. Ok? Então, o meu montante é o capital vezes, aí entre parênteses, então significa que você resolve primeiro os parênteses, 1 mais I mais a taxa, né, vezes o tempo. Lembrando que dentro desses parênteses você sempre resolve primeiro a multiplicação, ou seja, a taxa vezes o tempo. E as variações da fórmula, porque às vezes a questão lhe dá o montante, a taxa e o tempo e quer saber o capital. Então, para mim calcular o capital, eu divido o montante por 1 mais a taxa vezes o tempo. Se a questão pedir a taxa, então eu primeiro divido o montante pelo capital, subtraio 1 e por último divido pelo tempo. Se a questão pede o tempo, primeiramente eu divido o montante pelo capital, subtraio 1 e depois eu divido pela taxa, tá bom? Então, essas fórmulas vão depender sempre do que a questão pede, mas elas todas se baseiam nessa mesma fórmula aqui, que é montante é o capital vezes 1 mais a taxa mais o tempo. Vezes o tempo, tá? Taxas proporcionais, é o que eu falei para vocês. Então, nós temos taxas proporcionais e taxas equivalentes, são duas coisas diferentes. Detalhe, para regime simples, que é o regime que a gente está vendo,
elas até vão ser iguais em regime simples. Porém, é importante que vocês já conheçam o que é taxa proporcional e o que é taxa equivalente, porque para regime composto elas já não são iguais, tá bom? Então, taxas proporcionais, que são duas taxas de juros relativas a dois períodos diferentes, elas serão proporcionais quando elas observarem a relação de proporcionalidade entre os tempos. Ou seja, se eu divido as duas taxas e o resultado da divisão é igual ao resultado da divisão pelos tempos, tá? Isso são taxas proporcionais. Já taxas equivalentes são taxas que, ao serem aplicadas ao mesmo capital pelo mesmo período de tempo, garantem o mesmo montante. Um exemplo que vocês podem testar aí é vocês pegarem a taxa de 1,5% ao mês e a taxa de 18% ao ano. Vocês vão ver que dividindo essas duas taxas, 1,5% ao mês, é igual a 18% ao ano. Lembrando que um ano tem 12 meses, tá bom? Então, elas aplicadas ao mesmo capital, no regime de capitalização simples, vão gerar o mesmo juros, ok? Descontos. Então, nós temos dois tipos de descontos no regime de capitalização simples. E o que é desconto? É a diferença entre o valor nominal do título e o valor pago por ele numa data anterior à data do vencimento. Então, nós temos D sendo desconto. Esse FV é o valor nominal do título, né, que é no final, no vencimento. E o PV é o valor atual pago do título. Então, eu pego o valor final menos o valor que eu paguei e eu encontro o desconto. Lembrando que nós temos dois tipos de desconto e atentem-se à fórmula. São bem parecidas. O desconto racional, que é o desconto por dentro, tá? Também chamado por dentro, é o valor do juro gerado pelo tempo N com taxa de juros I, calculado sobre aquele preço, né, sobre o valor atual descontado. Então, na fórmula do desconto racional, que a gente chama de DR, eu tenho o valor futuro, que é o SV, né, que é o valor nominal, que é o valor lá no vencimento do título, o PV, que é o valor atual que eu vou pagar agora, o I é a taxa, o N é o tempo e o DR é o desconto. Então, a fórmula do desconto racional é: eu pego esse valor do vencimento, multiplico pela taxa, multiplico pelo tempo e divido por 1 mais a taxa vezes o tempo. Agora, vamos perceber a diferença para o desconto comercial, que é o desconto bancário. Tá? Só voltando, percebam aqui que na fórmula, vocês vão ver que a fórmula considera o valor futuro, o desconto é dado a partir do valor futuro, e ele soma a taxa vezes o tempo comum. Já no desconto racional, a diferença é que ele considera o desconto a partir do valor atual que você vai pagar. E ele subtrai essa taxa vezes o tempo de 1. Então, isso vai provocar diferenças. Em tese, esse desconto bancário é o que gera um menor desconto. Por isso que ele é o praticado pelos bancos. Tá? Então, o desconto comercial, que é o que é de fato praticado, tá? Ele é o valor de juros gerados no tempo N, com taxa de desconto I calculado sobre o valor nominal FV. Então, FV é o valor do título, lá no vencimento, PV é o valor atual, I a taxa, N o tempo e DC o desconto comercial. E a fórmula do desconto comercial: a gente pega aquele valor do vencimento, multiplica pela taxa pelo tempo e divide por 1 menos a taxa vezes o tempo. Tá bom? Então, só percebam essa diferença. Existe o juro simples e o juro composto. Nessa aula a gente está falando sobre juros simples. Juros simples, ele é o que não é praticado pelo mercado financeiro. O mercado financeiro pratica os juros compostos, que é o da próxima aula. Desconto comercial e desconto racional. O desconto racional também é o que não é praticado pelo mercado financeiro. O mercado financeiro aplica o desconto comercial ou desconto bancário. Certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Obrigado por assistirem. Nos encontraremos na próxima aula. Obrigado.